Olá, sejam todos muito bem-vindos às nossas reflexões do nosso querido livro Roteiro, Chico Xavier, pelo Espírito de Emmanuel. Cá estamos mais uma vez, hoje com o nosso vídeo gravado, por ser domingo, 11 de maio, Dia das Mães, e o nosso vídeo vai ao ar um pouquinho mais tarde, porque nós precisamos realmente refletir e dar tempo ao tempo das pessoas chegarem para a gente se deliciar em mais uma lição desse abençoado livro. Eu espero que vocês tenham, durante a semana, refletido um pouquinho sobre a nossa lição da semana passada, quando a gente falou do planeta Terra. Na verdade, foram duas, né? Sobre o aprimoramento e o planeta Terra. Hoje nós vamos falar da nossa lição do O Grande Educandário, né? Que é a lição de número 9 do livro. E, sem mais delongas, com a voz do jeito que está, então, muita água, muita hortelã-pimenta, para que realmente eu consiga ter o fôlego necessário para vencer mais uma vez essa gripe e fazer o que é necessário. Eu sempre quero resumir um pouquinho o que traz nessas lições de Emmanuel, porque elas são lições curtinhas, são leituras com comentário em tudo, que no máximo a gente chega numa meia hora de aprendizado, que é pouco, em visto de tudo que a gente precisa aprender. Mas não dá para resumir Emmanuel. Cada parágrafo aqui são pétalas, são informações preciosas que eu não ouso resumir mais do que ele já resumiu, esse roteiro maravilhoso. E assim eu convido a todos vocês a, neste momento, se conectar com o seu eu interior, com o seu anjo guardião, com aquele seu amigo, aquele seu mentor que ao seu lado está, que está ao meu lado, essa equipe maravilhosa que nos acolhe, nos dá a oportunidade de aprendizado e as intuições necessárias para este nosso aprendizado do dia de hoje com o livro Roteiro. Que possamos fazer o nosso melhor hoje e sempre. Vamos lá, pessoal. O Grande Educandário, item 9, e começa já assim, né? Emmanuel é maravilhoso. Olha o que ele fala logo no primeiro parágrafo, né? De portas abertas à glória do ensino, a Terra, o nosso querido planeta, nas linhas da atividade carnal, é realmente uma universidade sublime, funcionando em vários cursos e disciplinas. Na época, né, ele fala, né, com 2 bilhões, hoje nós somos 8, né? Que boom foi esse? A gente fala já já. Com 2 bilhões de alunos, aproximadamente, né, não eram 2 bilhões na época que eles escreveram, matriculados nas várias raças e nações. Gente, eu já tenho que fazer uma pequena parada aqui, né? Mas antes da gente fazer essa pequena parada, deixa eu só seguir para vocês verem o que ele fala, né? Mais de 20 bilhões de almas conscientes desencarnadas, sem nos reportarmos aos bilhões de inteligências subhumanas que são aproveitadas nos múltiplos serviços do progresso planetário, cercam o domicílio terrestre, demorando-se noutras faixas de evolução. Para a maioria dessas criaturas necessitadas de experiência nova e mais ampla, a reencarnação não é somente um impositivo natural, mas também um prêmio pelo ensejo da aprendizagem. Nesses 3 primeiros parágrafos, Emmanuel aqui já dá o recado, né? Então, na época, 2 bilhões aproximadamente de espíritos. Que salto quântico foi esse que deu, que nós passamos de 2 para 8? Como que as populações simplesmente resolveram ampliar? Que aconteceu dos anos 80, se eu não me engano, para cá, que a população triplicou, né? Dobrou, seria 2, 4, 6, 8, 3 vezes mais, ela triplicou realmente o tamanho. Aí a gente só realmente consegue entender que, devido à vibração, devido ao momento histórico que o planeta está vivendo, nessa transição, a cada 7 anos passamos por uma nova transição, estamos saindo de provas e expiações para nos tornarmos regeneração, e temos uma jornada de 7.000 anos ali, que é uma semana cósmica, né?
7 dias, uma semana, 7.000 anos, cada dia da semana cósmica representa 1.000 anos. E aí o que acontece? É um período para a gente realmente fazer esse trabalho de aprendizado nesta grande escola, neste grande educandário, e daqui 7.000 anos a gente passar para Planeta Feliz e assim sucessivamente, né? Mas, Márcia, eu vou ficar evoluindo o tempo inteiro na Terra? Sim e não. Por que sim e não? Esse número exponencial que nós tivemos aqui de aumento populacional significa que muitos, marquem essa informação, muitos espíritos que aqui estão, dos anos 80 para cá, e que ainda continuam reencarnando e vão reencarnar até o final do século, pode ser, né, pelo que dizem a espiritualidade, a primeira encarnação aqui no planeta Terra. E por que isso? Porque eles já fizeram evoluções em outros planetas, porém, aquele ajuste, sabe aquela... A gente fala, né, na minha época, falava segunda época, quando a gente ficava de recuperação na escola, que perdia as férias, tinha que ficar estudando, tinha que... Todo mundo de férias a gente tinha que ir para a escola por algum motivo, porque não foi bem nas provas. Então, cosmicamente falando, é a mesma situação. Só que ninguém chega e fala assim, agora você vai ficar aqui, aluno repetente, espera, sabe-se lá quantos bilhões de anos. Não, vai fazendo a tua parte. Já que você deu esse pequeno salto evolutivo, tem outras coisas para fazer. Mas aquela dívida, né, aquele reajuste energético, moral, aquela situação que você precisa passar, porque a reencarnação é aprendizado, é sentir, é aprender e vivenciando, experienciando a situação. E aí o que acontece? Vai lá, planeta Terra, sei lá como que a gente pode chamar, o terceiro planeta do sistema solar, lá na periferia da Via Láctea, somos nós. Somos nós aqui sendo utilizados como grande experiência genética com relação à evolução moral, espiritual, intelectual. E aí muitos realmente vêm pela primeira vez, faz aquilo que precisa e vai embora. Tanto do bem como de quem não é tão do bem. Por isso que o aumento da violência, o aumento de muitas questões por aí que não são muito dignas, etc e tal, porque todos estão no grande educandário. E quando ele fala matriculados em várias raças e nações, é isso. Cada um vem para o planeta, na vibração geral do planeta, porém, a vibração que se afiniza para poder reencarnar é num determinado país. Ah, então, Márcia, como que a pessoa nasce, por exemplo, na Venezuela, que está passando por essas situações de fome extrema, de situações muito ruins ali? Ah, será que eles pediram? Não, é frequência energética. Você, eu, nós nascemos aqui no Brasil por frequência energética, por merecimento também. As pessoas falam, imagina, né? E reclama do país. Mas, gente, joga um punhadinho de feijão que nasce. Simplesmente só de jogar na terra, assim, nasce. Então, pode nascer a honestidade, pode nascer a compaixão, a caridade, pode nascer pessoas cada vez melhores, porque o brasileiro está sempre de sorriso largo e braços abertos, acolhendo a todos. Então, sim, aqui tem. Diferente daquele que está lá na Suíça, por exemplo, que tem bunkers, que fica esperando acontecer alguma coisa e só eles vão sobreviver. Ah, ele é do engano, né? Coitadinhos, precisa aprender um pouquinho mais sobre a parte da compaixão. E aí, Emmanuel segue dizendo assim: assim é que, sobre a iluminada supervisão das inteligências divinas, nós nunca estamos abandonados. Cada povo, no passado ou no presente, constitui uma seção preparatória da humanidade frente do porvir. A gente nunca está abandonado. Sempre nós estamos acompanhados da espiritualidade que nos conduz. Então, não tem essa de falar, esqueceram de mim. Não, é só o filme mesmo. Aqui a gente está muito bem acompanhado. Ontem aprendíamos a ciência no Egito, a espiritualidade na Índia, o comércio na Fenícia, a revelação em Jerusalém, o direito em Roma, a filosofia na Grécia. Hoje adquirimos a educação na Inglaterra, a arte na Itália, a paciência na China, a técnica industrial na Alemanha,
o respeito à liberdade na Suíça, acabei de falar deles, né? A renovação espiritual nas Américas. Olha aqui o que estamos aprendendo. Renovação espiritual. Cada um tem um papel nesta grande casa azul, nesse grande educandário. Cada nação possui tarefa específica no aprimoramento do mundo. E ainda mesmo quando os blocos raciais em desvario se desmandam na guerra, movimentam-se à procura de valores novos no próprio engrandecimento. Nos círculos do planeta, vemos as mais primitivas comunidades dirigindo-se para as grandes aquisições culturais. Então, aqui, cada um no seu quadrado. Tem pessoas que nascem aqui no Brasil e não vê a hora de pegar um passaporte e cair fora porque, eu quero segurança alimentar, eu quero segurança para andar na rua de qualquer hora e qualquer momento, eu quero um bom emprego. Todo mundo quer isso, todo mundo quer, mas depende de quanto você quer se dedicar, se esforçar. Se você quer realmente segurança, dizem que o país mais seguro do mundo é a Coreia do Sul, que você realmente anda tranquilamente a qualquer hora da madrugada, tem policiamento, não tem roubo, porque a lei lá funciona. Aquele que entra, não que não tenham criminosos, tem, mas é bem diferente de várias partes do mundo. Mas ali a pessoa anda segura, não é sensação de segurança como nós conhecemos aqui no nosso querido Brasil. É segurança. Como ele diz aqui, né? A máquina industrial. Você quer método, você quer desenvolver? Alemanha. Você quer, como eles falam aqui, respeito, né? A Suíça é a questão do respeito. Bom, eu não sei até que ponto é o respeito, né? Porque às vezes tem coisas que são impostas lá. Por exemplo, a partir das 10 horas da noite você não pode dar descarga no banheiro do seu apartamento lá na Suíça para não incomodar o vizinho. Caramba, gente, não é melhor fazer alguma coisa, já que tem tanta tecnologia, a prova de som? Porque imagina, se a pessoa está com uma dor de barriga, precisa ir várias vezes no banheiro, você só vai acumulando as coisas ali, não vai dar descarga, só vai esperar o dia seguinte? Menos, né? Mas é lei. Só que raio de respeito à liberdade do outro, respeito a um monte de coisa, se não é natural? Então, tudo é aprendizado. E ele segue dizendo assim, né? Se é verdade que a civilização refinada de hoje voa pelo mundo, contornando em algumas horas, né, caracterizado-se pelos mais altos primores da inteligência, ou seja, né, tem hoje aviões supersônicos que em horas você chega muito mais rápido do que atravessar o Atlântico para chegar na Europa, né? E aí ele fala, possuímos milhões de irmãos pela forma, infinitamente distantes no mundo moral. Qual forma? Forma humana, adâmica. Então, nesse ponto, a gente pode olhar para os lados, não importa se é alto, baixo, gordo, magro, roxo, azul, cor-de-rosa, cabelo cacheado, liso, careca, não importa, irmãos. Porém, ele fala infinitamente distantes do mundo moral. Que adianta você ter uma inteligência maravilhosa, fazer coisas maravilhosas, se a moral está lá no calcanhar? Tem países que eles são extremamente inteligentes, ali, não vou citar o nome de alguns asiáticos ali, né? Mas eles têm uma inteligência, umas coisas maravilhosas ali, mas a moral, eles vivem em sites de baixo calão, de coisas bem complicadas com relação a defeitos morais difíceis. A gente não pode nem falar determinadas coisas aqui, porque senão derruba o nosso vídeo, né? Então, moral no calcanhar. E quase nada deferindo dos irracionais, ou seja, está nos instintos, entenderam? Não conseguiram ainda fixar a mínima noção de responsabilidade, porque o cérebro reptiliano é o nosso primeiro cérebro, é o cérebro instintivo, e que todos nós temos até hoje, porque o cérebro ele vai se formando em camadas. Ele fez a primeira camadinha,
vai ter uma segunda, uma terceira, e a gente vai ter uma quarta agora, né? Vai aumentar essa partezinha aqui da frente, vai ter uma protuberância, vai falar, nossa, a gente vai ficar tão textudo assim? Vai, porque telepatia, outras formas mediúnicas cada vez mais vão se aprimorar de agora em diante. Quando eu falo agora, neste momento, deste século que nós estamos, até os próximos todos, até a próxima transição planetária. Olha o que ele diz aqui, ó. Os anões docos da abíssima, é difícil entender o Emmanuel, né? Os anões docos da Albícia, sem qualquer vestuário e pronunciando gritos estranhos à guisa de linguagem, mais se assemelham aos macacos. É algum tipo de ser que ele fala que ele se assemelha mais com os grunhidos, né? Os nossos irmãos negros de Kitches passam os dias estirados no chão, à espera de ratos com que possam mitigar a própria fome. Complicado, né? Entre grande parte dos africanos orientais, não existe ligação moral entre pais e filhos. Isso na época que o livro foi escrito e a gente não sabe como que está hoje, né? Só um minuto. Os Yatucas, acho que é Yatucas. Os Yatucas no interior da África não conhecem qualquer sentimento de compaixão ou dever. Está entendendo que cada país, cada cantinho tem uma vibração, uma frequência para receber determinados espíritos em evolução e precisa realmente que cada um esteja no seu quadradinho para não interferir um na evolução do outro. A mesma coisa que os índios aqui do nosso Brasil, lá na Amazônia, tem uns que ainda são isolados até hoje. Se tiver contato com nós, o homem branco, dito homem branco, morre de gripe. Então, aqui, ó, os Yatucas no interior da África não conhecem qualquer sentimento de compaixão ou dever. Eles estão ainda fazendo esse burilhamento, né? Remanescentes dos primitivos habitantes das Filipinas eram nas montanhas à maneira dos animais indomesticáveis. E não longe de nós, os botocudos, entregues à caça e à pesca, são exemplares terríveis de bruteza e ferocidade. No imenso educandário, há tarefas múltiplas e urgentes para todos os que aprendem que a vida é movimento, progresso e ascensão. Na fé religiosa, como na administração dos patrimônios públicos, na arte, tanto quanto na indústria, nas obras de instrução, como nas ciências agrícolas, a individualidade encontra vastíssimo campo de ação, com dilatados recursos de evidenciar-se. O trabalho é a escada divina de acesso aos lauréis imarcessíveis do espírito. Imarcessíveis, é isso mesmo. Ninguém precisa pedir transparência para Júpiter ou Saturno a fim de colaborar na criação de novos céus. A Terra, nossa casa e nossa oficina, em plena paisagem cósmica, espera por nós, a fim de que a convertamos em glorioso paraíso. Gente, nada, absolutamente nada é criado ao acaso, nada é dividido ao acaso. O nosso planeta hoje, na configuração que nós temos dele, na parte terrena, ele se moldou ao longo das eras. Hoje nós conhecemos o aglomerado dos continentes de uma forma, já foi de outra. Futuramente
sabe-se lá quando, será de outra. A gente vê as fendas que estão se abrindo no continente africano, que ele vai se dividir, mas vai levar centenas de milhares de anos. Então dá para a gente ir e vir, voltar quantas vezes for necessário. Porém, a cada oportunidade de reencarnação, nós passamos por classes escolares, como numa escola mesmo. Então, por exemplo, pode ser que a gente também, já no começo da nossa jornada aqui no planeta, tenhamos passado por essas tribos na África, porque a África é o grande berço da humanidade, sem dúvida. E aí o que acontece? O espírito vai se aprimorando na caça, na pesca, no convívio familiar, porque em vista de alguns animais, o que acontece? Ele coloca a cria no mundo, em questões de horas a cria já está de pé, já está ali, ensina a se virar um monte de coisa, e ó, pernas para quem te quer e se vira você. A raça humana, para criar esse vínculo emocional e moral, nasce totalmente dependente de um outro ser para se alimentar, para ser vestido, para ser aquecido, para ser protegido, para ser ensinado, para que lá pelos 7 anos de idade a encarnação se complete, e aí mais ou menos o ser está começando com uma mente muito rudimentar, aprendizados muito rudimentares, a dar os seus primeiros passos, sozinho. Então, bichinhos que nascem e já saem andando, correndo, se alimentando, fazendo, acontecendo, é uma situação necessária para que eles vivam. Por quê? Por mais que a gente vê hoje em dia que muitos dos animais, eles criam, eles estão ali, têm uma relação de sentimento não igual ao nosso, mas de afeto pela sua cria, é diferente de muitos aqui que largam. Eu sempre até faço um comentário, e hoje é propício por ser o Dia das Mães, né? No domingo, Dia das Mães, o que a gente fala, né? Eu falo que existem muitas mulheres que são verdadeiras mães, e muitas mães que são apenas mulheres. Por quê? O sentimento, o aprendizado. Então, pessoal, a reflexão desta semana que eu vou pedir a cada um de vocês é que realmente pensem no que vocês estão fazendo aqui. O que cada um de nós está fazendo aqui. Hoje eu não vou trazer cartinha da semana e não vou trazer o anjo da semana, porque a nossa tarefinha vai ser essa. O que eu estou fazendo aqui? O que eu preciso melhorar? Qual o caminho eu devo trilhar? Qual é o dom que foi me dado, que está dentro de mim e que ainda eu não consegui 100% despertar? Ai, Márcia, mas às vezes é muito difícil, que eu não consigo entender. Consegue. Consegue porque está tudo dentro de nós. Basta você parar e todo dia praticar um pouquinho. Como que você vai fazer? Põe uma música suave na TV, no celular, arruma um cantinho na sua casa para você começar a fazer respirações para ir acalmando a mente. Fez a respiração, pega um livro de mensagens, pega o Evangelho, faz uma leitura. Já deixa preparado papel, caneta, para quê? Para que você, ao término da sua leitura, peça aos seus mentores, os seus anjos guardiões, que te orientem aquilo que é necessário. E comece a escrever, porque vem intuição na sua mente. Pode ser que você comece a escrever assim, hoje um balão azul eu vi no céu, bababá, e vai mudar a história para alguma outra coisa que fez. Então, comece a praticar isso, que é uma forma de conexão, de psicografia, de você com o seu mentor. E aí, tenta colocar em prática e entender que nada é por um acaso, que esse grande educandário que nós estamos aqui é uma bênção para cada um de nós e que um dia nós vamos até sentir falta e saudade dessa casinha azul. Mas na casa do nosso Pai existem milhares, bilhões, centenas de milhares de estrelas, de sóis, de planetas
necessitados de mão de obra. Então, que nós possamos cada vez mais seguir adiante nessa nossa mão de obra e fazer o melhor proveito dessa nossa jornada, dessa nossa escola e seguir adiante, ok? E eu vou finalizando por aqui, dizendo para vocês que eu desejo uma excelente semana, uma excelente reflexão a todas as mães, pais, mães, pais, a todos aqueles que cuidam de outras pessoas, mesmo que não tenham gerado fisicamente um outro ser, mas acolhe fraternalmente, é uma mãe, é um pai, é um ser que acolhe o outro. Eu desejo que todos os dias sejam dias de muita luz, muita paz, esperança e fé. Fiquem com Deus, beijo no coração e até domingo que vem com mais uma reflexão do nosso livro Roteiro. Até mais, pessoal! Se eu não apertar o botão certo, não vai. Tchau, pessoal. Bom final de semana e boa semana.